os irmãos em casa que quisessem sair daqui, não for ao lado de fora do templo, saiam sempre pela porta de trás, tá? Vamos orar nesse instante, pedindo orientação para tudo que vai ser feito nessa casa, segundo o Santo Espírito de Deus. Amado Deus, somos te agradecidos pelo privilégio de estar na tua casa mais uma vez, Pai. Obrigado pelo teu povo que aqui está. Chegue com os teus céus na tua caminho, Pai, guarda e traga sob segurança até aqui para juntos louvarmos e honrarmos o teu santo nome, Pai. Pai, que tudo que for feito aqui tenha a tua aprovação, que possa ser para mim, para a honra e para a glória do teu santo nome. Obrigado por essa tão grande oportunidade que temos. Obrigado, Pai querido, por um mês que terminou, onde tu nos guardou, cuidou, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, se eu estivesse nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Por isso somos agradecidos a Ti constantemente. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1º de outubro, hoje, tivemos o mês de setembro, um mês abençoado, porque aqui estamos com vida. E isso é motivo de alegria, né? E o outubro chegou, para algumas famílias será muito mais alegre. Vida de Juliana, família Faxon, família da irmã Maria, é um mês de alegria, pois uma nova vida está a caminho, a vida está a caminho. Meus irmãos, intensifiquem a oração. Eu sei que os irmãos têm orado pela Juliana, orem muito mais essa noite, porque amanhã a irmã estará sendo internada para vir na vida. Amém? Então vamos ao tema do mês, que é a divisa. Amém? Filhos da promessa, descobrindo a liberdade em Cristo Jesus. Igreja. Filhos da promessa, descobrindo a liberdade em Cristo Jesus. Divisa, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. Igreja. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Glória a Deus, fomos adotados por Deus como filhos. Isso é maravilhoso, mediante a aceitação do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé para fazer a leitura bíblica alternada de 1 Coríntios 10, de 14 a 33. Amém? Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Todos comemos o mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifício tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. E eu quero dizer com isso que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele é um valor. É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas dos demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem
Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que ali existe pertence ao Senhor. Se alguém não é cristão, convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na mente de vocês, e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser instituída pela consciência dos outros? E se eu agradeço a Deus o alimento que como, é porque que sou criticado, seja o agradecer a Deus. Quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem os da igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio mérito, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém. Os irmãos podem sentar, a palavra maravilhosa do Senhor. E nesse momento estaremos tendo um momento missionário. Temos momentos missionários durante todo o ano na igreja. Já tivemos esse ano missões mundiais, no primeiro trimestre. No meio do ano, missões RIC, ou seja, missões urbanas. E agora estamos vivendo missões nacionais. Temos a abertura praticamente na metade do mês de setembro e vamos até a metade do mês de outubro. Os irmãos têm a oportunidade de participar dessa grande e maravilhosa obra do Senhor Jesus. O tema de missões é Jesus Cristo, a única solução é Jesus Cristo. Vamos todos juntos bem forte? Jesus Cristo é a única solução, ou ao contrário, a mesma coisa importante, a ordem dos fatores não altera o produto. Jesus é a solução. E a nossa divisa é bem conhecida, é praticamente um resumo da Bíblia. João 3,16 resume tudo que é a palavra de Deus. É o amor de Deus que nos chama, Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estaremos assistindo um vídeo e depois vamos estar no louvor tão abençoado, esse louvor que Missões fez. Todos são, mas esse ano está bem gostoso. E vamos depois estar orando, porque precisa de oração. Os objetivos de missões nacionais são muitos. Entregar a palavra e tem um específico. Missões nacionais são irmãos que acompanham, podem ver, trabalham com a carreira missionária. E essa carreira tem feito trabalhos tremendos. Em um ano, atendeu mais de 30 mil pessoas no Nordeste, com atendimento médico, dentário também, principalmente espiritual. E agora o objetivo é conseguir a compra de uma nova carreta, a segunda carreta. E essa é a nossa meta, é a meta que temos de estar trabalhando, contribuindo para fazer missões. Em tudo que fazemos, dedicando ao Senhor, para missões, é com amor e dedicação, o Senhor se agrada disso. Vamos ver então o vídeo. Eu sou a missionária Stephanie. Nós estamos aqui na cidade de Caldeirão Grande, Piauí, porque nós queremos que Jesus Cristo é a solução para todo o povo sertanejo. Aquilo que começou há 25 anos atrás, com 1, 2, 3 irmãos, uma garagem de casa, hoje nós podemos cultuar a Deus com esses irmãos, com cerca de 20 a 30 irmãos. É um amém para poder cultuar e adorar o nosso Deus. Para somar a propagação do Evangelho do Caldeirão, nós temos desenvolvido algumas atividades, como aula de reforço, aula de violão, jiu-jitsu, que são ferramentas que auxiliam muito no campo missionário. Várias pessoas têm sido agregadas, têm conhecido o Evangelho de Jesus. E não só isso, a formação de líderes tem acontecido de uma forma extraordinária. Deus, Ele tem levantado líderes e potencial aqui na nossa comunidade local.
O Iago, por exemplo, ele prega na nossa igreja, é responsável para poder dar aulas de música e violão. E ele, com o Marcinho, também tem um pequeno grupo na escola, o João Vitor também tem um pequeno grupo na escola. E a Manuela também é responsável por poder estar no pequeno grupo das crianças aqui na nossa igreja. O pequeno grupo das crianças tem surpreendido, porque são mais de 20 crianças que frequentam os pequenos grupos todo sábado e são corações férteis onde nós semeamos o Evangelho de Jesus. E nós cremos que sairá uma geração que teme ao Senhor. Gente, quanta coisa boa é conhecido no nosso plano missionário. Mas também a gente não pode deixar de mencionar a nossa irmã Nilva, que ela se converteu e também tem trazido sua família toda para Jesus. Esse ano, a irmã Nilva, ela vai se casar, mas também ela vai descer as águas do batismo, confessando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Ore com missões, continue abençoando a obra missionária, porque apenas Jesus Cristo é a solução para o nosso Brasil e para o povo certamente. Amém. Vamos colocar de pé, vamos louvar o hino de missões com alegria, essa letra tão maravilhosa que nos fala para conquistarmos o nosso Brasil para Jesus Cristo. Esse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas para lá trabalhar. A urgência nessa obra, vidas para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é a esperança para essa geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um povo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um povo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher, órgãos jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, frutos abundantes, havemos de trazer. Somos um povo em Cristo, somos a luz que brilha
E ela, nesse momento, ela dedicou aquela plantação dela de machis todinha para missões. E ela acolheu essa missão na campanha passada. Ela recolheu essa plantação e foi prontamente depositou para missões. O que a igreja aqui faz? Pessoas fazem bolo. Tivemos semana passada as outras empadas ofertado pela irmã Nícia, irmão Bill, e a irmã Helena, assim, fazendo os irmãos. Então, continue assim, que somos missionários onde estamos fazendo a nossa parte. Amém? Então vamos nesse momento estar pedindo oração, se ela vai estar orando, e a nossa irmã Leninha estará orando. 2 orações por missões. Em nome de Deus, meu Pai, neste momento, a Deus, eu venho dar a tua presença, Pai, para você que está na tua casa. Obrigado, meu Deus, pelo dia que tu nos concedeste, Pai. Obrigado, Deus, que tu tens nos fortalecido, tu tens nos alimentado cada dia pela tua palavra. Ó Deus, agora, Pai de amor, te peço pelos missionários, meu Deus, que estão espalhados por aí afora, que tu possa estar sustentando esse missionário, Pai de amor, através do teu povo, ó Deus, que tu possa estar dando a eles, meu Deus, sabedoria, meu Deus, guardando eles nas tuas mãos. Pai de amor, fica com eles, meu Pai. Livra eles, meu Deus, de todo o mal, de todo o perigo que surge nos assola, Pai de amor. Pai querido, fica conosco, é que eu te peço, meu Deus. E te peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela vida de cada irmão aqui presente. Oh Deus amado, Deus querido, que venhamos, Senhor, estar cooperando com missões, seja doando o nosso tempo de oração pela vida de cada um deles. Então eu venho te pedir, Pai querido, porque esse trabalho não é em vão, Senhor, é em prol, Senhor, do teu reino, Senhor, vidas ganhas para Cristo, Pai querido. Então que tu esteja abençoando, Senhor, consagrando a vida desse povo, Pai. Toma cada missionário nas tuas mãos, Pai querido. Toma cada pessoa que está recebendo, Senhor, esse trabalho também, Senhor. Que os corações deles vão estar abertos, Senhor, a receber a tua palavra e conseguirem, Senhor, o principal, que é a salvação de suas almas, Pai. Pai querido, que tu venha estar guardando, abençoando, protegendo. E que o ID não é só para os missionários, é para cada um de nós, Senhor. Então eu te entrego a vida dos teus servos, Senhor, espalhados por cada parte dessa terra, que também venham estar pregando a tua palavra no teu ministério. É o que eu te peço em nome de Jesus, porque não merecemos nada. Tudo isso é pelo amor que tu derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Então eu te peço perdão pelos meus pecados. Então, filho, Pai de amor, te entrego cada vida no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar. Chegou o momento de devolvermos, honrarmos ao Senhor por nosso dízimo e oferta. Devolver ao Senhor aquilo que é digno para Ele. Então, nesse momento, está dando oportunidade e os dízimos são usados para missões, curso de capacitação, literatura, apoio social aos membros necessitados, aquisição e manutenção de imóveis, luz, água. Tudo isso é realizado com os nossos dízimos e oferta. Sejamos atentos aos nossos compromissos de sustento da obra de Deus. Vamos louvar o Senhor.
para aqueles que estão fazendo aniversário essa semana, um agradecimento de casamento, e vem na frente também que o pastor estará orando pela vida do irmão, agradecendo pela bênção que Deus colocou e deu na sua vida. Deus eterno, Deus de amor, louvado seja o Senhor Deus. O Senhor que tudo criou, tudo formou, e do nada, Deus, Tu tens o controle de todas as coisas em Suas mãos. E nós, Deus, primeiramente queremos Te agradecer, porque diante de nós está um casal que tem a oportunidade de receber esta bênção da Tua parte, do Seu Filho, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja preparando este final de gravidez, que o Senhor seja com a Juliana, ó Deus, dando ela calma, tranquilidade, que o Senhor seja com o Vitor também, dando ele sabedoria, tranquilidade, mas que o Senhor desde já esteja abençoando a vida, que ele possa vir a este mundo com saúde, que ele possa vir a este mundo, ó Deus, sendo desde já guardado, protegido pelo Senhor. Mas nós te pedimos também que o Senhor abençoe as pessoas que estarão sendo usados pelo Senhor para que traga essa criança a este mundo. Ó Deus, que o Senhor tome os enfermeiros, tome os médicos em suas mãos, que todos sejam usados pelo Senhor, que o Senhor esteja dando orientação, sabedoria, e que tudo possa ocorrer, ó Deus, bem, que tudo possa ocorrer, ó Deus, de forma com que esta família possa muito se alegrar por todas as bênçãos que o Senhor tem feito até hoje, e o Senhor ainda há de fazer com a vinda de Ravira, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando também os avós, que possam ser orientados pelo Senhor, seja com os tios também, que possam ajudar, e que toda a tua igreja possa se alegrar com os teus servos. Pai, esta família consagrada ao Senhor, a Bia consagrada ao Senhor, a Juliana é uma serva do Senhor, e ela será protegida pelo Senhor em todo momento. São essas bênçãos que desde já nós te agradecemos, porque nós te clamamos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Salmo 31, de 1 a 4, nos diz assim: Ó Senhor, em ti busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, e eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que seja uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Temos um momento de oração. Esse mês o foco sempre tem sido esse mês, mas ainda o foco é as crianças. Desde outubro, mês das crianças, onde as crianças têm recebido muitos ataques, que o inimigo tenta devorar. E nós temos a obrigação de orar e zelar para a proteção dessas crianças. Vamos ter duas orações, dois motivos. Por mais pais e responsáveis dedicados a educar e proteger e amar as crianças. Por mais crianças na presença de Cristo e pelas crianças em situações de rua. Nós vamos orar com a irmã Paula, tá? E nossa irmã Márcia. Oremos. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de ter esse momento contigo, Pai. Em especial, nós colocamos a vida dos pais e das crianças em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha dar direção a esses pais, para que eles possam criar os seus filhos no caminho que é Jesus Cristo, Pai. Para que assim nós venhamos ter crianças na tua presença, Pai. Crianças que já crescem sabendo do teu amor, conhecendo quem o Senhor é.
houver falta de alimento, sabemos que o Senhor enviará um anjo para dar a elas aquilo que for necessário. Pai, então nós clamamos a Ti e te entregamos a vida das nossas crianças em Tuas mãos, Pai. Não somente as crianças daqui, mas aquelas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir sobre quem o Senhor é, porque nós sabemos que em algum momento da vida delas, alguém chegará até elas e apresentará o Teu amor, Pai, para cada uma delas. Então já tome conta do coração dessas crianças, Pai, aonde quer que elas estejam, protegendo, cuidando e mostrando que além dos pais terrenos existe um Pai que é eterno e que se importa, que ama elas, Pai. É isso que te oramos em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus, Senhor Pai, como somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, Senhor, por estar na Tua casa, pela Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada, porque sentimos o Senhor no nosso meio, Pai. Eu quero Te agradecer por essa rica oportunidade e quero Te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a vida dos pais, que eles tenham sabedoria e vida do Senhor para educar os seus filhos, Senhor. Ó Pai, amado, como temos visto tantas crianças, Senhor, abandonadas. Eu quero Te pedir nesse momento que, pela Tua misericórdia, o Senhor coloque mais amor no coração dos seus pais, para que eles venham educar os seus filhos, para que eles venham ter responsabilidade com eles, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nossas crianças, Senhor, que têm sido tão atacadas, têm sido alvo do inimigo, Senhor. O Senhor venha guardar nossas crianças, Senhor. O Senhor venha protegê-las de todo mal, de todo perigo, que elas possam ser blindadas pelo Teu Espírito Santo, que elas venham ser guardadas e revestidas pelo Seu poder, que o mal não tenha poder sobre a vida das nossas crianças, porque elas pertencem ao Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o futuro dos nossos pequeninos da Tua casa, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida deles e Te peço, Senhor, continue abençoando nossos irmãos, que eles tenham a sabedoria do Senhor para educar essas crianças no Seu caminho, para quando elas crescerem, não se desviar de Ti, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja plantada nos corações deles, Senhor. Que esses princípios, Senhor, sejam guardados no coração das nossas crianças. Eu Te agradeço, Senhor, pelo meu neto que vem. Como foi falado, ele já é Seu, foi consagrado ao Senhor. Que o Senhor venha guardar o futuro dele nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Muito obrigado pelo futuro que o Senhor tem reservado para elas. Mas cabe nós, como responsáveis, Senhor, estar direcionando eles. E eu Te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Convidar a nossa irmã Ana para a gente estar louvando nesse momento. Salve a igreja na paz do Senhor. O título desse louvor é Jesus, Todas as Soluções.
combinar nesse momento o Ministério de Louvor.
próxima música que estaremos cantando, ela se chama Ousado Amor. Cantamos juntos sobre isso, sobre esse amor que um dia venceu a morte, como nós acabamos de cantar. Ousado amor que um dia nos alcançou, nos transformou. Esse é o amor do nosso Deus, que mesmo sem merecer, deu a vida do seu Filho para nos resgatar de todo o pecado, nos limpar de tudo aquilo que antes nos aprisionava. Vamos juntos cantar sobre isso? Tão bom.
Vamos convidar o diácono Daniel, pastor Vitor, pastor Luiz Marcelo, que está entregando mensagem da Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda na sua presença, viemos agradecer pela primeira parte desse culto, um culto abençoado, um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Senhor. Obrigado pela louvores aqui entoado, pela palavra lida. E agora, nesse momento, eu venho pedir que o Senhor esteja derramando bênção sobre bênção na vida do anjo desta igreja. E semente somente será um instrumento seu para trazer um recado para os nossos corações. Fica conosco, prepara o nosso coração para receber esta palavra de gratidão. Muito obrigado por tudo e, sobretudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus, que Ele reina para todos sempre. Amém. Boa noite, igreja. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Queridos, antes de dar início a essa mensagem, eu quero orar mais uma vez pelo pai da irmã Cleusa, da irmã Clarice, está internado. Eu peço que os irmãos estejam também em seus lares orando pela vida dele. Qual o nome? Jorge, seu Jorge. Amado Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O seu Jorge está lá naquele hospital, na UTI, que o Senhor esteja atuando na vida, na saúde física dele, mas também, ó Deus, que o Senhor esteja atuando na vida espiritual. Não sei com quem está com ele, ou se alguém está tendo contato com ele nesse instante, mas que o Senhor esteja colocando pessoas que possam estar ministrando ao coração dele, e mesmo que isso não venha acontecer, que o Senhor, ó Deus, o teu poder, em tudo aquilo que é capaz de fazer, que o Senhor esteja tocando a mente e o coração dele, e que ele possa, ó Deus, ter um encontro com o Senhor Jesus, mas que o Senhor também esteja visitando aqueles médicos, orientando-os, assim como os enfermeiros e toda a equipe médica, seja com a família, confortando, consolando, e que o Senhor esteja guardando, ó Deus, o sentimento de cada um. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, e que o Senhor esteja ministrando nesse instante ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, no texto lido, nós vemos João dizendo em outras palavras: olha aquele que está passando ali, meus discípulos. Olha aquele que vai passando ali. Vão ao encontro dele. Vão após ele. Sigam a ele. Porque ele é a solução para o mundo. Meus queridos, hoje, ao meditar sobre o tema da campanha de missões, a solução é Jesus Cristo, eu quero te levar a refletir sobre 3 tópicos dentro desse texto lido de João, capítulo 1, versículo 35 ao 37. Em primeiro lugar, eu quero que você medite sobre quem é a solução. Já temos a resposta, mas nós ainda assim procederemos, assim faremos, buscando essa pergunta e massificando isso na nossa mente, no nosso coração. Quem é a solução? Em segundo lugar, nós veremos de que forma ele é a solução e terminaremos meditando no resultado desta solução. Quem é a solução? É o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente ele
pode fazer isso. Somente Jesus Cristo salva. Então, diante daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, diante das pessoas que nós temos contato, diante da oportunidade que nós temos de ministrar, de falar a cada pessoa, no nosso conviver, nós precisamos massificar isso. Somente Jesus salva. Somente o Cordeiro de Deus é capaz de tirar o pecado de qualquer pessoa. O poder, a autoridade para quebrar milhões pertence somente ao Senhor Jesus. Qualquer pessoa cativa será liberta através e somente através do Senhor Jesus. O pecado é algo sério, irmãos. E nós precisamos considerar isso como algo urgente a ser tratado pela Igreja de Cristo e através das nossas ministrações. O pecado não é algo que nós podemos minimizar, não é algo que nós podemos negar. O pecado é real e ele traz consequências. Ele não somente afeta o indivíduo que comete, ele afeta também as pessoas que estão no seu entorno, as pessoas que estão em volta. Ele não somente afeta a vida atual daquele que é praticante, do pecador, mas ele afeta também o futuro dele. E não só o futuro dessa pessoa, mas o futuro de outras pessoas. O pecado é algo que a gente precisa olhar e ver como um risco real à vida das pessoas. Um rio de água saudável, por onde passa, ele gera vida. Por onde ele está passando, você vê ali verdes, você vê árvores frutificando. É um rio saudável, é um rio que gera vida. Mas quando este rio é contaminado, por onde ele passa, ele leva à destruição. Assim é a vida daquele que não entrega a sua vida ao Senhor Jesus e que vive cometendo o pecado. Ele não gera vida, ele não gera esperança. Lembra aquela história aquele homem que estava, aquele jovem que estava endemoniado de Gadara? Já parou para pensar a situação da família daquele jovem? Já parou para pensar como aquela família vivia diante da sociedade, qual todas as pessoas sabiam qual era a origem daquele jovem, qual era a família dele? Já parou para pensar a situação de um pai, de uma mãe, ver um jovem desta forma? A sociedade, seus amigos de infância, a palavra não retrata ali, quando ele originou toda aquela situação da vida dele. Mas uma coisa é certa, várias pessoas foram impactadas por aquela vida tomada por Satanás. Quantas famílias, quantos pastores, quantas igrejas são afetadas às vezes pelo pecado de uma pessoa. Uma única pessoa traz dificuldade para várias outras pessoas. Então Jesus é a solução para o perdido. Jesus é a solução para aquele que está oprimido. Jesus é a solução para aquele que está depressivo. E nós precisamos proclamar esta verdade, que Jesus é a solução para aquele que é amargurado, aquela pessoa que está em dificuldade nos seus relacionamentos. Jesus é a solução, porque somente Jesus pode tratar o seu interior. Muitas coisas a gente lida simplesmente com as consequências e não com a causa. Mas quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele trata exatamente a causa que origina aquela situação. Então, queridos, independentemente da situação, as palavras de João, elas são aplicáveis a qualquer pessoa, a qualquer situação. A solução é Jesus, e somente Ele. Muitas pessoas se enganam, queridos, achando que vai encontrar a solução vai fazer uma situação, vai distrair a mente, vai para outro lugar. Muitos dos nossos problemas,
eles são tão profundos que só o Espírito Santo de Deus para revelar aquilo que de fato está originando várias situações na nossa vida. Então a solução para os cativos, para os oprimidos, não somente era, como é e sempre será o Senhor Jesus atuando na vida da pessoa, libertando, curando, salvando, transformando, renovando, restaurando essa pessoa. Jesus não veio para encobrir o pecado, e isso é maravilhoso. Ele veio para revelar aquilo que está de mal no homem, porque somente assim ele pode ser tratado. Somente ele entendendo o que está originando sua falta de paz, o que está trazendo falta de paz para a sua família, somente ele trazendo à tona tudo aquilo que está de mal. Então Jesus ele não veio para encobrir o pecado, mas para que esses pecados sejam revelados e tratados por ele. Jesus não veio para mudar nomes de pecado. Não adianta você mudar o nome, pecado é pecado. Não adianta você dar um outro significado, pecado é pecado. Jesus ele não veio para desculpar o pecado, ele veio para libertar. Ele veio, queridos, para tirar o pecado. E somente ele tem poder para isso. Somente ele tem condições para isso. Comparando aos dias de hoje, a situação vivida por João era mais ou menos como um pregador da moda. João, se fosse trazer para hoje, seria um pregador eloquente, famoso, aquela pessoa que arrebanhava multidões. Pessoas viam João ali como o cara da vez. Mas mesmo ele tendo toda essa influência, ele fala: a solução é aqui. Somente ele, Jesus, pode solucionar o problema do mundo. Queridos, não adianta o ser humano, sendo ele o mais capaz possível, sendo ele o mais estruturado possível, o próprio ser humano ele é escravo do pecado. E não tem como ele se libertar dessa situação por ele mesmo. É necessário alguém retirar, quebrar esses grilhões. E o homem em si mesmo, ele vai aceitar aquilo, ele vai ter dificuldade de lidar com essa situação. Então é necessário algo externo. É necessário alguém que vá e faça esse papel. E esse alguém é o Senhor Jesus. A solução não está nos homens, porque os homens eles têm as suas paixões, os seus desejos pecaminosos. Tudo que o homem propõe a fazer em seu favor, em favor de outros, não irá conseguir a libertação, não irá conseguir a transformação da vida das outras pessoas. Talvez isso traga um impacto, porque nós vemos e ouvimos muitos pregadores falando: vem para a minha igreja que ele vai ter solução, olha, eu vou orar e vai acontecer isso. Ninguém faz nada que não seja através de Cristo Jesus. Só Ele tem o poder para isso. Só Ele tem o poder para curar. Só Ele tem o poder para libertar. Só Ele tem o poder para salvar. Se alguém fica ofendido com essa situação, olha, você não tem poder, precisa se converter. Precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele está trazendo para Ele a glória que só pertence ao Senhor. Somente Jesus tem capacidade para isso. Somente o Cordeiro de Deus tem poder e autoridade para fazer essas coisas através do seu sacrifício. E assim somos salvos, somos libertos e somos livres das consequências do pecado. Não há pecado que Jesus não perdoe. Então todo aquele, independentemente da sua história de vida, ele tem e pode ir para o Senhor Jesus, independentemente daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. Jesus está aguardando ele. Não há mancha que ele não apague. Não há mancha na história daquela pessoa que Jesus não apague. Não há culpa que ele não remova.
O que acontece muitas vezes é que o ser humano fica remoendo aquela situação. Mas o Senhor veio para libertar, para perdoar. Então, queridos, não apenas Jesus faz isso em algumas pessoas ou por algumas pessoas, mas para todo aquele que vai até Ele. E por isso nós precisamos entender a necessidade de nós anunciarmos, falarmos da palavra de Deus para todas as pessoas. Dar oportunidade às outras pessoas e a todas as pessoas, independentemente de qual a sua história, da sua situação. Na sexta-feira, estava saindo da empresa e quando chegamos aqui, uma pessoa, a gente estava falando a questão do tempo, estava esperando o sinal para atravessar e falando a questão do tempo, e uma das pessoas falou: final de mês, sem dinheiro, é tristeza. É tristeza para você, eu sou filho do rei, não fico triste nunca. O Senhor sempre provê, se não é dinheiro, a felicidade, sem dinheiro, mas o Senhor provê. E mesmo brincando, a gente acaba falando a respeito disso. E quando acabamos de atravessar, uma pessoa chegou e perguntou o seguinte: será que eu posso tomar uma cerveja? Do nada. Do nada. É que eu tomei um remédio. Aí você tomou o remédio? Eu tomei um gadernal. E eu quero tomar uma cerveja. Quantas horas que eu tenho que esperar? Aí olha. Por que você quer tomar cerveja? Eu quero tomar cerveja porque eu fiquei estressada, eu estou assim, eu estou assado. Sabe o que você faz? Vai até Deus em todas as suas angústias, em todos os seus sofrimentos. Porque a tua solução é passageira. Aquilo que você apresenta como recurso para você, passa. Se não, piora a tua situação, porque você tomou remédio, além de cortar o efeito, pode dar aí um contra-efeito e o negócio ficar pior do que estava antes. Então, quem pode solucionar de uma forma definitiva é só Jesus. E nós temos que ter a atitude de falar a respeito da palavra de Deus, porque de fato, somente Ele é a solução. Se você tomou um remédio, você sabe que esse remédio não faz mal às outras pessoas, não é um remédio natural. Eu gosto, conhece muito de remédio natural ali. E aí apareceu no terreno da igreja, qual o nome daquela rosinha? Daquela. Não, era uma que. Uma plantinha, uma ervazinha que os passarinhos trouxeram e abundou ali no terreno. E aí a gente começou a arrancar tudo. Eu gosto de falar: isso aqui é uma planta, mas é uma planta medicinal. Estava abundante ali, a gente saiu arrancando tudo ali. Deus tem resposta para tudo, até na natureza. E o homem, muitas vezes, ele fica buscando respostas, recursos em coisas que não vêm da parte de Deus, coisas que ele mesmo busca como solução para a vida dele, e o homem nunca vai ficar sempre se frustrando. Mas por quê? Porque não acredita que a solução é Jesus Cristo. Se você acredita nisso, você tem que fazer como muitas vezes a gente faz: pode tomar um remédio tal, toma espinheira santa, toma isso, toma aquilo, porque você tomou e sabe que aquilo não faz mal, mas vai fazer bem. E da mesma forma, nós devemos fazer isso com o Evangelho, devemos fazer isso com a palavra de Deus, devemos fazer isso com o Senhor Jesus, apresentar Ele como solução para as pessoas. Qual é a situação dela? Você não precisa saber, só fale: Jesus é a solução, porque de fato é. Não somente por aquilo que eu ouvi falar, mas por aquilo que eu experimento, por aquilo que você experimenta, por aquilo que você vive na tua vida. Então fale com propriedade, fale com certeza: Jesus é a solução. Fale de forma com que você mostre que você crê de fato nisso. Jesus é a solução para o perdido pecador. Não importa qual pecado está dominando aquela pessoa, Jesus pode libertar, se ela abrir o coração para o Senhor Jesus.
De que forma Ele é a solução. Uma coisa é saber sobre tudo isso, irmãos, mas uma outra coisa é ver isso sendo executado em favor do perdido, do oprimido, do cativo. Como fazer essas pessoas perceberem e aceitarem aquilo que nós acreditamos? Louva a Deus que nos enviou o seu Filho, não somente para nos salvar, mas para nos ensinar e servir de exemplo. Jesus não somente morreu por nós, mas Ele viveu por nós. Se você pega a história de Cristo, está ali, a vida de Cristo é uma vida para você, por você. Em tudo que nós vemos desses 3 anos de ministério, está mais explícito ainda os exemplos, não somente ensinamentos, mas exemplos de Cristo. Lá em João, capítulo 4, versículo 7 ao 18, e versículo 26, você vai ver Jesus conversando com uma samaritana. E Jesus acaba nos mostrando uma dinâmica de evangelismo, que muitas vezes nós falamos, nós cantamos, nós louvamos, porque louvamos 2 vezes sobre o quê? Qual o tema? Amor, né? Mas não vivemos isso, não vivemos o amor de Cristo. Jesus, quando ele começa a conversar com aquela mulher, ele não inicia confrontando ela. Você é uma pecadora, tu não vale nada, tu tem que mudar a tua vida. Jesus não começa acusando ela, ele não começa com um ar de superioridade para ela, mas ele se iguala, mesmo não sendo igual a ela. Ele não puxa ela para a posição dele, mas ele, com um grande amor, se posiciona para elevá-la à posição dele. Ele não afasta a pecadora, mas ele traz a pecadora para perto dela. O que nós dele, diante daquilo que nós temos visto atualmente, infelizmente, por prática de alguns que se dizem cristãos, é exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto. Ao invés de estar à disposição das pessoas, não, afastam as pessoas. Um tempo depois, o apóstolo Paulo, ele relata o seguinte sobre a prática evangelística, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. E ele fala o seguinte: embora eu seja livre e não pertença a ninguém, fiz-me escravo de todos, a fim de ajudar e a salvar o maior número possível de pessoas. Para os judeus eu me tornei como um judeu, a fim de ajudar e a salvar os judeus. Para aqueles que são governados pela lei de Moisés, eu me tornei como uma pessoa que é governada pela lei, a fim de ajudar a salvar aqueles que são governados por ela. Eu fiz isso apesar de não ser governada pela lei. Para os que não são judeus, tornei-me como alguém que não é judeu, a fim de ajudar a salvar aqueles que não são judeus. Eu fiz isso apesar de não estar sem a lei de Deus. Sou governado pela lei de Cristo. Para aqueles que são fracos, eu me tornei fraco, a fim de ajudar a salvar os que são fracos. Eu tenho me tornado todas as coisas para todas as pessoas, para que por todos os meios possíveis eu possa salvar alguns. Para que por todos os meios possíveis eu possa salvar alguns. Tudo faço por causa das boas novas, para poder participar dos benefícios dela. Paulo não se apresentou como uma pessoa diferenciada, arrogante, apesar de ele ser um homem compromissado com Deus. A vida dele, aquilo que ele tinha por Deus, ele sabia que ninguém poderia tirar dele. Então o que ele tinha, ele poderia oferecer às outras pessoas, se aproximar das outras pessoas. Jesus, ele foi criticado porque ele andava com pecadores, ele comia com pecadores. E aí fica
a igreja, muitas vezes, criando uma barreira para pecadores, quando deveria abrir a porta para pecadores, não para o pecado. Não para o pecado, mas para pecadores, porque todos nós somos pecadores. O tema da campanha tem muito a ver com aquilo que eu penso a respeito do Evangelho. Porque por anos eu sabia que a solução era o Senhor Jesus. Mas muito deixei a desejar, muito errei, não no objetivo, mas na forma de realizar a missão de Cristo. Por vezes nós, pastores, ficamos chateados com algumas coisas que acontecem. Hoje foi um exemplo. Depois que acabar o culto a gente conversa. Mas às vezes a gente fica chateado com alguma coisa. Porque as pessoas não ouvem, porque as pessoas não valorizam, porque as pessoas desobedecem, porque as pessoas não entendem. Mas, como igreja, nós evangelizamos muitas vezes também e dizemos que o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Amém? Mas aí a gente vai entregar o folheto, né? Vamos lá entregar o folheto, levantamos. Como você se sente? Chateado, aborrecido, né? Se pudesse fazer igual aquele indivíduo lá que ainda dá uma palmada lá, toma, pega. Mas porque muitas vezes eu ficava chateado, entristecido, e por muitas vezes a gente fica desse jeito. Porque quando muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, orientar uma pessoa, anunciar a palavra de Deus, e a pessoa rejeita, a gente fica chateado. Sabe, queridos, eu descobri que muitas vezes eu fazia tudo isso. Por exemplo, ia falar com alguém a respeito de Cristo. E aí vinha, primeiramente, o meu conhecimento sobre a palavra de Deus. Aí depois vinha a minha explanação sobre a doutrina cristã. Aí depois vem a respeito de falar sobre a religião, vai falar sobre a minha igreja. O que está errado nisso? Tem muito eu e pouco Cristo. Tem muito eu e pouco Deus. Tem muito de mim e pouco do Senhor. O Senhor atua, o Senhor faz a obra, mas pela misericórdia que Ele tem a quem? Ao pecador. Mas nós estamos chateados porque, ao invés de nós levarmos a pessoa a ouvir a voz de Deus, nós queremos que ela ouça a nossa voz, a nossa opinião, o nosso conselho. E nós precisamos entender de que as pessoas precisam ouvir a voz de Cristo, a voz de Deus. Não é a nossa voz. Se ela não escuta nem a voz de Deus, o que dirá do homem? Você pode ter o melhor argumento possível. Se o Espírito Santo de Deus não transformou, não libertou, não trouxe uma vida diferente para essa pessoa, querido, esquece. Somente Deus pode fazer essa obra, não vai ser você. Você pode desenhar ali, fazer uma nova teologia só para aquela pessoa, ela não vai escutar. E aí não tem o que nós ficarmos chateados, irmãos. É um processo que está na Bíblia. Chegará ao final, haverá salvos e não salvos. É um processo. Está ali, não tem como tirar, queridos. Está ali na Bíblia. Então haverá pessoas que escutarão o Espírito Santo de Deus, escutarão a palavra de Deus, aceitarão o Senhor Jesus, e há outras pessoas que não. Mas cabe a mim e a você falar a essas pessoas com o amor de Cristo. Cabe a mim e você interceder por essas pessoas, orar por essas pessoas. O método mais seguro para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, é levando as pessoas até Cristo Jesus.
elas precisam ouvir o Senhor falando a respeito das necessidades, das dificuldades, daquilo que está errado na vida delas. Jesus nos deu o exemplo de como deveríamos fazer isso, irmãos, levando as pessoas até Deus. Lá no texto de João 4, está um exemplo que a gente deve fazer. A gente precisa sentar e escutar as pessoas. Quantas vezes a gente está tão apressado que a gente, não tem uma hora marcada, não tem que chegar em tal lugar, quando de repente tem uma alma ali precisando de uma palavra, de uma direção, porque de repente aquela situação ali, ela pode tomar uma decisão que vai por fim à vida dela. Então, seguindo o exemplo de Cristo, a gente precisa sentar e escutar as pessoas, mas fazer isso com atenção. Ao invés de sair jogando um monte de doutrinas teológicas sobre a vida das pessoas, a gente precisa saber que antes elas precisam de Jesus. E Jesus nos deu um outro exemplo, querido. Antes de pedir qualquer coisa, Ele deu. Antes de pedir o nosso amor, Ele deu, Senhor. E muitas vezes a gente fica pedindo às pessoas, não faz isso, você precisa disso, precisa mudar isso, precisa... Não, é do jeito que está, é da maneira que está, todo arrebentado, cheio de pecado, é ir até o Senhor Jesus, somente isso. Você não precisa oferecer nada para Jesus, Ele que vai te oferecer, e isso é graça. Você não merece, e é isso que é graça, Ele te dá ainda assim. Ele te traz aquilo que você precisa. Mostre, tem interesse real às pessoas, principalmente aquelas pessoas que são pecadoras. A gente precisa sim pedir a Deus paciência. Se você tem na tua casa alguém que não é convertido, peça primeiramente pela tua vida paciência, palavras amáveis. Eu não estou falando para que você concorde com tudo, mas eu estou falando para que você esteja conversando com as pessoas, mesmo quando há algo a falar, mas fale com firmeza, mas de forma amável, não com ira, com ódio. É claro que às vezes a gente fica chateado com alguma coisa, mas a gente sempre precisa entender o que está em jogo, querido. É o nosso testemunho. Preste atenção em algo que é essencial para a prática do evangelismo. E é um bom aconselhamento para também você ministrar a vida das outras pessoas. Diferentemente de Jesus, eu, você ou qualquer outra pessoa é somente um canal de bênção. Você não possui a água abençoadora. A palavra de Deus lá em João, capítulo 7, 38, vai falar sobre águas que fluem. Então, é bem claro, se você olhar com atenção, é água que flui, não é água que brota. Rios de águas vivas fluirão por você, não brotarão de você. Da onde que brota essa água viva? Só o Senhor. É do Senhor. Você só é o canal, você precisa estar desimpedido para que as bênçãos, essas águas vivas, fluam através da tua vida e cheguem aonde precisa chegar, dentro da tua casa, no convívio com as outras pessoas. E como que essas águas fluirão através da tua vida? Como você vai estar desimpedido quando você está livre dos pecados? Quando você pega tudo aquilo que possa te atrapalhar ou atrapalhar de Deus te usar e vai retirando isso da tua vida. Você não precisa ajudar ninguém a se converter. Não precisa. Você só é o canal de bênção para isso. Você só precisa não atrapalhar. É só isso. Se você não atrapalhar, Deus já vai te usar. Deus vai te abençoar. Porque como você atrapalha?
quando há mentira, quando há fofoca, quando há maldade, quando há malícia, quando há mau testemunhos. Então, se você não atrapalha, só está ali, paradinho, aquele cano, né? Aquele cano lá da tua caixa d'água, ligado à caixa d'água lá, só vai e cumpre o papel. Mas a gente tem que estar em condições para isso. Então entenda, Jesus é a solução, porque Ele permite as pessoas terem uma nova vida, mas Ele vai te usar se você estiver livre de toda maldade, todo pecado. E o teu testemunho seja de fato um testemunho que mostre que Jesus foi a solução da tua vida. E por fim, qual é o resultado? Agora, orientado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ministrar o coração das pessoas para que elas ouçam a voz de Deus. Não a tua voz, mas ouçam a voz de Deus. Vá até a cruz e leve as pessoas até a cruz. Para que lá, guiados pelo Espírito Santo de Deus, elas possam compreender o que elas têm feito de errado. O que elas não têm sido. Por que devemos ser assim, irmãos? Porque muitas pessoas possuem ferimentos emocionais. Às vezes você não está lidando somente com uma pessoa que é pecadora ali, tem algo que faz com que aquela pessoa fique aprisionada naquela prática, naquela mania. Quantas famílias que você conhece que tem dificuldade de geração após geração, mas é porque há algo comportamental dentro daquelas famílias que faz com que as pessoas acabem gerando comportamentos repetitivos. Então, só Jesus entrando na vida dessas pessoas para fazer com que algo mude, que aquela realidade mude. Muitas dessas pessoas, o inimigo levou, alguém feriu o coração delas. E por elas terem o coração ferido, elas ferem o coração de outras pessoas e assim vai. Então, quem pode tratar isso? Quem vai curar isso? Jesus Cristo. Essas pessoas, elas estão lá fora da igreja, mas há muitas pessoas que estão dentro da igreja dessa forma. Há muitas pessoas que se vestem de uma religiosidade, colocam um monte de escudo ali, mas não tem de fato a sua vida transformada. Porque elas não admitem que precisam de ajuda. Criam argumentos para dizer que elas não precisam, já foram salvas, já está bem, está caminhando. Quantas pessoas dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, mas precisa ser liberta, precisa ser transformada. Não tem amor, não tem compaixão. O inimigo das nossas almas diz para algumas pessoas que elas devem se aceitar. Não, você tem que se aceitar do jeito que você é. E não adianta ir para a igreja, não adianta ir para Cristo. Porque quando você chegar lá, só vão te aceitar se você mudar. Se você deixar de fazer isso. O mundo prega, queridos, que se aproximar de Cristo é, na verdade, encontrar o ódio, quando na verdade não é isso, é encontrar o amor. Jesus nunca rejeitou ninguém que se aproximou dele, mas ele sempre estava disposto a dar o seu melhor. O mundo prega que as pessoas, quando chegarem com seus pecados, serão rejeitados. É mentira de Satanás. Jesus não rejeita o pecador, ele acolhe, trata e liberta. Jesus não rejeitou a samaritana. Jesus não rejeitou a mulher adúltera. Jesus não rejeitou o ladrão. Ele se importou com essas pessoas, ele se compadeceu com essas pessoas, ele acolheu essas pessoas, mas ele levou elas a enxergarem a realidade delas, para que elas fossem livres, para que elas fossem tratadas. É esse o evangelho que a gente precisa pregar, irmãos. Não haverá passada de pano, mas quem fará o tratamento é só
somente Jesus. Porque nós não temos condições disso. Mas quando nós entramos com a palavra de Deus, quando nós levamos a pessoa até a cruz de Cristo, ali tudo acontece. Diante da cruz de Cristo, você vai ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo tratadas, pessoas sendo salvas. Mas enquanto a igreja estiver levando pessoas pecadoras até o homem, até a igreja, as coisas não vão acontecer, queridos. É necessário entendermos isso, isso é urgente. Precisamos apresentar a Cristo e somente a eles, nada de ideias de homem, nada de preconceitos de homens, mas apresentar a Cristo, porque Ele vai na raiz do problema. Ele vai libertar aquela pessoa. Nisso eu creio piamente. O meu Jesus, o teu Jesus, tem poder para libertar. E Ele liberta. Quantas pessoas nós trazemos para dentro da igreja, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não desfrutam dos benefícios da sua decisão. São convertidas, mas que acham que tudo que está preparado para ela será recebido na glória. Amém, vai ser recebido na glória. Mas você pode receber e viver uma vida diferente já aqui. Por que ficar sendo oprimida por coisas do passado? Por que ficar se aborrecendo com situações que aconteceram lá atrás? É necessário entendermos que precisamos ir até o Senhor e apresentar a Ele os nossos pecados, apresentar a Ele aquilo que nos angustia, aquilo que nos maltrata. Nossas igrejas estão cheias de pessoas explosivas, iracundas, rancorosas, amarguradas e doentes. Por quê? Porque não entende isso. Eu preciso ir até o Senhor Jesus. Eu sou pastor e não importa quantos anos eu venha continuar sendo pastor, eu preciso ir até a cruz de Cristo. Quando? Todos os dias, a todo momento da minha vida. E a todo instante eu tenho algo a ser tratado. A todo instante eu tenho algo que eu preciso lutar. Então eu tenho que entender a situação daquela pessoa que não conhece a Cristo. Se eu, que estou na presença de Cristo, tenho as minhas lutas, é aquela pessoa que não tem Cristo. Eu tenho que ter paciência com ela, como Jesus teve. Eu tenho que ter amor por ela, como Jesus teve. Você está aqui hoje porque Jesus te amou. E quando? Eu era um santão. Eu vivia na igreja. Jesus. Não. Jesus te amou, você sempre pecador, apontando poucas coisas. E as pessoas que estão lá fora precisam receber a mesma coisa que nós recebemos. Esse amor de graça, esse amor misericordioso. Não estou falando de pastores, não estou falando de igrejas que operam milagres. Estou falando do nosso Salvador, do nosso Senhor. Ele tem poder para libertar o oprimido, o possesso. O nosso Salvador, que faz com que aquele que é violento enxergue a origem do seu comportamento. Ele é a solução. Existem pessoas que foram rejeitadas, maltratadas, abandonadas, traídas, que não sabem lidar com essas coisas. Mas Jesus é a solução para essas pessoas. Precisamos falar isso para ela. Ela está machucada assim e tem que lidar com a realidade disso. E o mundo vai apresentar situações para que ela culpe a Deus, e a gente tem que entender porque ela ainda não conhece a Cristo, não conhece o amor de Cristo. Não tem como a gente ficar com raiva dessas pessoas, mas a gente tem que ter um olhar que Deus teve por nós, um olhar de misericórdia, dar paciência, ter paciência, cultivar, semear, para que chegue o momento oportuno e ela abra o seu coração para o Senhor Jesus. Não temos que defender Jesus, irmãos. Jesus não precisa de defesa. A palavra de Deus, eu te falo, a palavra de Deus não precisa de defesa. O próprio Deus não precisa de defesa. Ele é o Todo-Poderoso. Desde o princípio de todas as coisas, sempre existiu o ataque. Sabe o que a gente precisa? É viver o Evangelho. É isso que a gente precisa.
A gente não precisa brigar, discutir com A, B e C, porque está atacando o Evangelho. A gente precisa viver o Evangelho. A nossa luta, a nossa arma é o quê? Joelho no chão. É uma vida de unção, é uma vida de autoridade, é uma vida de comunhão. Contra isso o inferno pode se levantar, mas não há de prevalecer dele. Muitas vezes nós comportamos como Pedro, né? E assim concluindo a mensagem. Quando alguém ataca o nome de Jesus, a gente saca logo a espada, né? E vou defender. Mas a gente não para perceber que nós estamos revidando. Nós discutimos, ficamos com raiva e fechamos a porta. Em momentos que as pessoas não aceitaram ou foram agressivas conosco, a gente tem que receber a palavra que Jesus deu para a vida. Guarda a tua espada, guarda a tua raiva, guarda a tua ira. Isso não é e nunca foi a solução. Guarde tudo aquilo que é humano, isso não é e nunca foi a solução. A solução é Jesus. Ele é a solução. Não podemos tentar resolver a nossa maneira as dificuldades deste mundo mal, as dificuldades da nossa sociedade. A nossa arma e o nosso poder está em Cristo Jesus. Ele pode resolver todas as coisas. O nosso papel é levar essas pessoas a enfrentarem a realidade delas, mostrando a cruz de Cristo. Está vendo essa cruz? Essa cruz foi por você. Essa cruz foi por mim. Se ali ela não entender, não se arrepender, não há o que fazer a não ser continuar orando pela vida dessas pessoas. Elas precisam ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus, porque somente Ele vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que nós possamos compreender e viver isso, queridos. Cristo é somente Ele é a salvação e a solução. E o modo disso acontecer na vida de muitas pessoas é levando todas elas até a Cristo e não a nós, não aos nossos pensamentos, não aos nossos argumentos. O resultado será uma vida liberta, transformada para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? Peço aos diáconos que venham à frente. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Nós falamos, meditamos que a solução é o Senhor Jesus. E aqui está a representatividade disso, porque o Senhor viveu, morreu e ressuscitou para nos dar direito à vitória sobre a morte. Somos, ó Deus, vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos libertou. Obrigado, Deus. Fique conosco. Que o Senhor esteja atuando neste momento e falando ao coração, continuar ministrando, Deus, ao coração de cada um. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém.